Olá, queridos alunos e alunas da CIEP Matemática Elementar, e olá também a qualquer outra pessoa que porventura esteja assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos à playlist de resoluções de exercícios. O meu nome é Giulia, sou estudante do curso de Matemática na Universidade Federal de São Carlos e atualmente também sou tutora na CIEP Matemática Elementar. Nesse vídeo, estarei com vocês para resolvermos juntos o exercício 7 da lista 2 do módulo 1 da CIEP. Então, vamos lá. Antes de começar, gostaria que vocês soubessem que existem alguns pré-requisitos que te ajudarão a entender a resolução desse exercício. Tais eles que são ter uma noção básica da questão de matrizes, né? Como é que se define uma matriz, como que se define a ordem de uma matriz, e especialmente como que se faz o produto entre duas matrizes. Além disso, também acho importante que vocês tenham alguma noção de sistemas de equações do segundo grau. Aí você me fala, Giulia, mas e se eu não souber, se eu não for um expert nessas áreas que você está me falando? Você não precisa. Só tô falando que se você já tiver tido contato com esses dois tópicos anteriormente, isso vai te ajudar muito, principalmente a questão das matrizes. Então, se você não sabe nada de produto de matrizes, aconselho você que vá aprender antes de assistir esse vídeo. Agora, a questão do sistema de equações do segundo grau é algo que dá ainda para vocês entenderem a resolução do exercício mesmo sem ter estudado isso anteriormente. Então, o enunciado do exercício diz que seja uma matriz A, e aí ele explicita a matriz A. Encontre uma matriz B, tal que B ao quadrado é igual a A. Para começar, a gente tem que lembrar que B ao quadrado é uma questão de notação. Isso quer dizer, isso é exatamente igual ao produto da matriz B por ela mesma. Então, a gente tem que encontrar uma matriz B, que quando eu multiplico ela por ela mesma, eu obtenho a nossa matriz A, que o exercício nos deu. A princípio, devemos descobrir a ordem da matriz B. Geralmente é por onde a gente começa com exercícios desse tipo. Como A é uma matriz quadrada de ordem 2, e por hipótese a gente tem que A é igual a B ao quadrado, segue que o produto BB está definido. Por quê? Não somente está definido, como a gente já tem o resultado dele, que é a própria matriz A, certo? Então, portanto, B também é uma matriz quadrada de ordem 2. Aí você me fala, Giulia, mas por que ela é quadrada? Ela é quadrada porque o produto de matrizes por ela mesma, a gente só está definido quando ela é quadrada. Porque imagina que você tem uma matriz, por exemplo, 2 por 3. E daí você quer multiplicar ela por ela mesma. Você vai ter uma matriz 2 por 3, que você vai querer multiplicar por uma matriz 2 por 3. Ou seja, o número de colunas da primeira vai ser 3 e o número de linhas da segunda vai ser 2. Ou seja, o produto não está definido. Então, já que o produto BB está definido, a gente tem que ela é uma matriz quadrada. E agora que a gente já tem o tamanho da matriz B, a gente pode escrevê-la de forma genérica, que é dessa forma aqui que vocês estão vendo. Mas, para não trabalhar com esse monte de índice e deixar a notação um pouco mais leve, eu decidi trabalhar com as letras A, B, C e D. Assim, vamos começar efetuando o produto BB. Por quê? Porque a gente já tem que isso é igual a matriz A, então a gente é um ponto de partida, certo? Essa é a hora que vocês pausam o vídeo, efetuam o produto, e eu vou ficar aqui esperando, tá bom? E aí, conseguiram? Se vocês fizeram esse produto, vocês vão chegar em algo desse tipo. Se vocês não chegaram, voltem e tentem de novo, certo? Então, beleza, a gente chegou, numa igualdade de matrizes. E o que isso significa? Significa que cada elemento da matriz BB tem que ser exatamente igual a cada elemento da matriz A, ou seja, A ao quadrado mais BC tem que ser igual a 3. Porque essa é a definição de igualdade de matrizes. Uma matriz é igual a outra quando cada elemento
da primeira matriz é igual a cada elemento da segunda matriz, é claro, respeitando as ordens. E respeitando as posições, né, dos elementos. Então, tudo bem. A gente, tendo visto isso, a gente chega no seguinte sistema, né? Porque a gente tinha lá essa igualdade, aí a gente chega nesse sistema de equações do segundo grau, como eu tinha dito anteriormente. Aí, a gente pode fazer algumas observações. Se a gente notar bem, na igualdade 1, a gente tem uma igualdade igual a 3. E na 4, a gente também tem uma igualdade igual a 3. Ou seja, a gente pode igualar o A ao quadrado mais BC a CB mais D ao quadrado. Certo? E daqui, a gente pode usar a propriedade comutativa, né, da adição para trocar o D ao quadrado de lugar com o CB. Além disso, a gente usa a propriedade comutativa da multiplicação para trocar CB por BC. Continuando, a gente pode subtrair BC dos dois lados, ou somar menos BC dos dois lados, como vocês preferirem. Continuando, a gente usa a propriedade associativa da adição, né, para juntar o BC com o menos BC. Fazendo essa soma, a gente chega em zero, né? Porque menos BC é o elemento simétrico de BC. Então, a gente fica com A ao quadrado mais zero igual a D ao quadrado mais zero. E como zero é o elemento neutro da adição, a gente tem que A ao quadrado é igual a D ao quadrado. E chegamos no momento tenso da nossa resolução, que é aqui que a maior parte dos alunos erra. Por quê? Você vê uma coisa do tipo A ao quadrado igual a D ao quadrado, dá muita vontade de cortar o quadrado direto e falar A igual a D, né? Nossa, minha vida é feliz agora. Mas não é bem assim, porque imagina, se a gente falasse aqui que A ao quadrado é igual, que A ao quadrado igual a D ao quadrado implica que A é igual a D, isso não seria válido. Por quê? Imaginem um caso, por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4. Além disso, menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Mas não por isso 2 é igual a menos 2. Pelo contrário, 2 é diferente de menos 2. Então, a gente não pode concluir dessa forma. Então, a gente conclui que A é igual a mais ou menos D. Certo? Diante disso, nós temos que A é igual a D ou A é igual a menos D. Certo? E aí você fala, Giulia, meu Deus do céu, né? O que eu faço com essa informação, né? Você pensa, meu Deus, será que eu tiro no Uni do UNT? Será que eu ligo pra minha mãe e perguntar qual que ela acha que é melhor? Não. Você pega essa informação valiosíssima que a gente analisou e descobriu juntos e você guarda. Afinal, a gente nem mexeu com as outras duas equações ainda do sistema. Então, vamos deixar essa informação que a gente obteve guardadinha dentro de um potinho e vamos continuar para ver o que mais a gente descobre. Da equação 2 e da equação 3, a gente pode fazer algumas alteraçõezinhas também, algumas manipulações algébricas, né? Por quê? Porque B aqui é um fator de ambos os membros dessa adição. Ou seja, a gente pode usar a propriedade distributiva e fazer que AB mais BD é igual a B vezes A mais D, certo? E a mesma coisa a gente pode fazer na equação 3, ficando com C vezes A mais D. E aqui a gente pode ver mais uma relação, né? Que além deles terem o A mais D em comum, né, equação 2 e equação 3, a gente também, se multiplicar a primeira equação por 2, a gente vai chegar em algo do tipo 2b vezes A mais D é igual a 2 vezes menos 2, que é menos 4, que é exatamente igual à igualdade de baixo. Ou seja, a gente pode igualar 2b vezes A mais D a C vezes A mais D. E aí, nesse momento, eu sei que você tá morrendo de vontade de cortar o A mais D direto,
né? Que vida feliz se fosse assim direto, mas a gente ainda não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que analisar primeiro se A mais D é diferente de zero ou se ele é igual a zero. Porque se ele for igual a zero, a gente vai ter um probleminha aqui, né? Porque como é que a gente corta? Né? Qual é o significado? Corta dos dois lados. A gente não está simplesmente cortando, a gente está dividindo os dois lados da equação pelo mesmo termo, que no caso seria A mais D. Certo? Agora, num cenário hipotético onde A mais D é igual a zero, a gente teria que dividir por zero. E a divisão por zero ainda não está definida na matemática. Então, nós não podemos fazer isso se A mais D for igual a zero. Então, primeiro nós temos que analisar as duas possibilidades, certo? Então, a gente tem que essas duas coisas não podem acontecer concomitantemente, ou seja, elas não podem acontecer ao mesmo tempo, certo? Então, vamos supor então que a primeira afirmação é a verdadeira, a primeira afirmação é válida. Então, beleza, a gente está supondo que A mais D é igual a zero, né? Somando menos D em ambos os lados da equação, nós chegamos em algo do tipo A igual a menos D. Seguindo e usando essa informação, né, de A igual a menos D na equação 2, a gente tinha anteriormente algo do tipo AB mais BD igual a menos 2, né? Aí a gente substitui aqui, no lugar de A, a gente põe menos D. A gente vai ficar com algo do tipo menos DB mais BD é igual a menos 2, né? Usando novamente a propriedade comutativa da multiplicação, a gente pode trocar isso por menos DB mais DB igual a menos 2. Efetuando essa soma, a gente tem que, como menos DB é o elemento simétrico do elemento DB, isso aqui resulta em zero. E daí, a gente vai chegar em algo do tipo zero igual a menos 2. O que é completamente absurdo, né? Ou seja, o que a gente afirmou lá no começo, né? Que a gente supôs que era a afirmação correta, é que foi o absurdo. Então, a gente não pode supor que A mais D é igual a zero. Portanto, a afirmação válida é que A mais D é diferente de zero. Ok? Então, tá tudo lindo, né? A gente já provou que A mais D é diferente de zero, então a gente pode sair dividindo. Não vai estar dividindo por zero, vai estar tudo mil maravilhas. Olha que beleza. E daí a gente chega na conclusão de que 2B é igual a C, né? Então, guarda isso aí também é muito importante. Além disso, a gente pode tirar uma outra conclusão muito importante, porque vocês lembram, né, que a gente tinha chegado que A é igual a mais ou menos D. Ou seja, A igual a D ou A igual a menos D. Mas, agora a gente já descobriu também que A mais D é diferente de zero. Se a gente somar menos D, né, em ambos os lados dessa diferença, a gente chega em algo do tipo A diferente de menos D. E se A só pode ser igual a D ou igual a menos D e A diferente de menos D, então A só pode ser igual a D e a nossa vida segue feliz porque a gente descobriu que A é igual a D finalmente. Aí, se a gente voltar, né, depois disso tudo, para a equação 1, a gente pode substituir, né, o C aqui nessa primeira equação por 2B, e a gente vai chegar em algo do tipo A ao quadrado mais 2B ao quadrado igual a 3. Ainda, a gente também pode descobrir mais algumas coisas voltando na equação 2, né? Porque se a gente substituir aqui, né, onde está na equação 2, o D por A, a gente vai chegar em algo do tipo AB mais BA igual a menos 2, o que implica que 2AB é igual a menos 2, o que implica que AB é igual a menos 1. Isto é, fazendo mais algumas manipulações de leve, né? Na primeira que a gente só subtraiu 3 em ambos os lados da equação e chegamos em algo do tipo A ao quadrado mais 2B ao quadrado menos 3 igual a zero, certo? E na equação de baixo, nós podemos concluir que B é igual a menos 1 sobre A.
Daí, se a gente substitui o que a gente achou, né, em 6, no que a gente achou em 5, a gente vai ter algo do tipo a ao quadrado mais 2 vezes menos 1 sobre a ao quadrado menos 3 igual a zero. Porque o que a gente fez? A gente só substituiu, né, esse bzinho aqui por menos 1 sobre a. Fazendo um pouquinho de conta, a gente descobre que essa equação é equivalente a ao quadrado menos 3a ao quadrado mais 2 igual a zero. Aí a gente resolve normal o Bhaskara, né? E a gente vai chegar em algo do tipo a ao quadrado é igual a 2 ou a ao quadrado é igual a 1. Sugiro que vocês parem nessa hora, né? Tentem fazer as continhas sozinhos e vejam se vocês chegaram no mesmo resultado que eu, né? Agora que a gente já descobriu o valor de a ao quadrado, a gente também pode descobrir o valor de a, né? Então, chegamos que a é igual a mais ou menos raiz de 2 ou a é igual a mais ou menos 1. Ou seja, o a pode ser raiz de 2, o a pode ser menos raiz de 2, o a pode ser 1 e o a pode ser menos 1 também, certo? Então, dessa forma, né, como a gente já sabe os possíveis valores de a, a gente pode descobrir os outros valores também, porque a gente tinha aqui o b era menos 1 sobre a, ou seja, se a é igual a menos 2, a gente descobre que b é igual a menos raiz de 2 sobre 2. O c era menos 2b, então a gente descobre que o c é igual a 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. E o d era o próprio a, então a gente já segue direto que d igual a que é igual a raiz de 2. Fazendo as mesmas coisas, né? Agindo de forma análoga, a gente consegue chegar nos valores, né, de b, c e d para quando a é igual a menos raiz de 2, para quando a é igual a 1 e para quando a é igual a menos 1. Nesse caso, aqui é só fazer um pouco de continha mesmo e você chega em todos os valores. Portanto, agora é só ser feliz e substituir os valores de a, b, c e d nas possíveis matrizes. Então, a gente chegou em 4 possíveis resultados para a matriz B. Não sei se vocês se lembram bem, mas no início, né, quando a gente mostrou o enunciado, o que ele estava pedindo? Ele falava, encontre uma matriz B, tal que B ao quadrado é igual a A. Ou seja, o exercício pediu só uma, não significa que existe só uma. Eu trouxe para vocês essa resolução com todas as respostas de B possíveis, porque eu achei ela mais completa, né? Dedica um pouco mais de trabalho, sim, mas a gente consegue chegar em todos os valores possíveis. Não significa que essa é a única maneira de resolver o exercício. Somente a que eu considero mais completa e mais bonita também. Então, visto isso, chegamos aos nossos valores de B. E muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E até a próxima!